Os objetos voadores não identificados, a sigla é OVNI, aqui no Brasil fala-se em UFO, mas popularmente nós conhecemos como discos voadores. Sempre causaram muita polêmica, muita expectativa e muita dúvida. Para falar um pouco sobre esse assunto e as últimas pesquisas envolvendo esse tema, nós estamos recebendo aqui o ufólogo, diretor do Instituto Galileu Galilei, Rafael Cury, que há anos pesquisa o assunto e trabalha no sentido de tornar esse assunto mais comum a todos nós. Rafael, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Prazer. Rafael, o que tem de novo nesse meio? Porque durante muito tempo eu acompanho você há bastante tempo, seu trabalho há bastante tempo, e uma das questões que o Rafael sempre bateu foi na tentativa de conseguir, junto aos governos, junto às entidades ligadas à administração pública, não só aqui no Brasil, mas em outros países, o acesso a documentos que pudessem trazer à tona novas luzes sobre o assunto. Já se conseguiu isso, Rafael? Está mais fácil? Está mais fácil. Eu costumo dizer que nós tivemos três fases da ufologia, né? A ufologia dos anos 50, o início, né, das pesquisas, que o tema era mais tabu, né? Não existia um envolvimento maior por parte de autoridades, apenas os ufólogos e interessados no assunto. Depois, nos anos 90, nós tivemos um papel fundamental do cinema, abordando esse tema em dezenas de produções, algumas com campeões de bilheteria, com o próprio o Steven Spielberg, um dos grandes entusiastas do assunto, e mais recentemente uma participação maior, através desse processo de conscientização do fenômeno UFO, promovido por essas grandes produções, uma participação maior dos governos agora, dos militares e de cientistas. Então, essa fase hoje que nós estamos vivendo, nós temos uma liberação maior por parte de algumas autoridades governamentais. O Brasil está inserido nesse contexto, liberando farta documentação, está disponível na Biblioteca Nacional, através de algumas ações feitas por ufólogos. Outros países como França, Chile, Uruguai, a própria Inglaterra, a Espanha, a Rússia, também têm tido esse mesmo caminho de liberar documentos até então sigilosos. E, Rafael, o que esses documentos dizem? Basicamente, são documentos de pesquisa realizados por autoridades militares. A ufologia ela é praticamente dominada e quem está à frente são as forças aéreas. Então, as forças aéreas de vários países detêm o domínio sobre a pesquisa do fenômeno UFO. Não significa que Exército, Marinha e outros órgãos também não têm esse tipo de trabalho. Mas são pesquisas que envolvem perseguição de caças, aviões civis que são acompanhados, quedas de objetos que já ocorreram, são poucas, mas ocorreram. A famosa, a maior de todas é do caso Roswell, né, em 47. Aqui no Brasil nós tivemos um famoso caso chamado Varginha, que houve envolvimento do Exército brasileiro no acompanhamento. Então, todas essas informações sempre foram muito sigilosas e hoje elas estão sendo liberadas. São fotografias, filmagens, depoimentos. Nós, no Brasil, tivemos um acontecimento assim, muito marcante nos anos 70, denominado Operação Prato, que ocorreu na Bacia de Colares. A aeronáutica ficou 4 meses nessa região, coletando informações. Estranhos fenômenos, né, bolas luminosas, perseguiam as pessoas eram paralisadas, amostras de sangue eram retiradas através de faixas de luz e ocorreram casos fatais. Então, depoimentos de médicos, de autoridades, de militares que lá estiveram e hoje estão sendo liberados pela aeronáutica. Até então, antes dessa nosso pedido formal de liberação, eles negavam, isso não existe. E hoje nós estamos vendo que não só existiu, como tem farta documentação que está sendo liberado aos poucos à população. O motivo dessa documentação toda não ser divulgada durante tanto tempo era medo? Olha, existem várias situações, Tony. Uma posição muito comum dentro da ufologia internacional é que os governos, nos anos já 50, pós-guerra, através de uma liderança do governo americano, eles impuseram um sigilo em torno do assunto. Por quê? Porque eles também não tinham domínio. Então era muito mais fácil negar, manter em sigilo do que falar não existe e não saber dar uma resposta. Quer dizer, nós temos uma força aérea, uma força militar incapaz, né, diante de um fenômeno superior tecnologicamente, então eles
passaram a negar o fenômeno. Mas isso vem sendo rompido com o tempo. E também há outros fatores, o despreparo da nossa humanidade. A nossa humanidade não estaria preparada, segundo especialistas, para receber a informação de que existem outras formas de vida nos visitando. De que forma esses objetos chegam aqui? Quem está por trás deles? Que elementos a sua pesquisa toda aponta? Dentro do campo da astrofísica, da astronomia, é praticamente unânime entre os cientistas de que há vida inteligente fora da Terra. Alguns, ou uma boa parte, não admite que essa forma de vida esteja chegando até nós. Se a gente for analisar essa questão da astrofísica, existem astros, planetas, né, sistemas estelares que surgiram bilhões de anos antes da nossa Terra ou do nosso Sol. Então, subtende-se que pode existir alguma forma de vida que esteja, em termos tecnológicos, também alguns milhões ou centenas de milhares de anos à nossa frente. Então, não é muito difícil admitir e aceitar que a gente possa estar sendo visitado. É possível isso, em termos de tecnologia. Eles podem ter, sim, uma tecnologia superior à nossa. Hoje existem estudos dentro da física quântica, hoje se estuda, por exemplo, o domínio da matéria, as formas de pensamento. Então, é um leque imenso de possibilidades. Pode ser que alguma dessas civilizações domine a matéria, domine o espaço-tempo, não precisaria, melhor dizendo, vencer essas distâncias enormes que existem. Eles podem ter uma tecnologia de materialização, desmaterialização, com domínio do espaço-tempo para chegar até nós. Então, isso é muito possível. E em relação àqueles que argumentam que, não, o governo americano ou algum outro país tem domínio de tecnologias que podem muito bem nos enganar, fazendo com que a gente imagine que são discos voadores, né? Tem alguns aviões americanos que não são captados em radar nenhum. Quer dizer, alguns defendem a ideia de que o exército americano poderia ter essa tecnologia. O que você pensa disso? Olha, existem duas possibilidades aí, dois segmentos, né, de estudos que derrubam essa tese. Um deles é mais recente, é a tentativa do próprio governo americano, como o governo inglês e até o governo canadense, de fabricarem discos voadores. Foram infrutíferos, né? Não conseguiram sair do chão. Então, se eles tentaram fazer objetos semelhantes ao que nós vemos, é porque eles estavam copiando algo já existente. Então, não faz parte realmente dessa tecnologia, seja ela americana, russa ou de outro país. E há comprovações arqueológicas da presença desses seres dominando essas mesmas máquinas na pré-história. O que esse pessoal quer? Se existe vida fora do planeta Terra e essa civilização tem tecnologia tão avançada assim, o que eles estão fazendo aqui? Olha, são várias possibilidades. Existem dentro da ufologia estudos que demonstram que há interesse de outras civilizações em contato com a nossa raça, no sentido de criarem outras civilizações em contatos genéticos. Alguns são meros observadores. Existem também fatores agressivos. Existem pesquisadores que defendem o interesse desses seres na biodiversidade do nosso planeta. São exploradores assim como nós somos também. Nós iniciamos uma fase de exploração entre a nossa civilização, através das grandes navegações, né? E hoje nós buscamos o espaço também. Conquistamos a Lua, já chegamos a Marte sem tripulação. Recentemente nós vimos a imprensa divulgar que a Voyager está além do sistema solar, com mensagens, né? Muita gente não sabe, mas lá dentro da Voyager existem mensagens e informações sobre a humanidade. O que eles querem com isso? Se amanhã depois alguém encontrar essa espaçonave, vão ter informações e quem sabe será um cartão de visita poderão nos visitar. Então, existem várias possibilidades. Da forma como você está falando, leva a gente a crer que, pelas pesquisas que nós temos, há mais de uma civilização nos visitando, é isso? Sem dúvida nenhuma. Não só pelo aspecto morfológico, da tipologia dos seres que aqui nos visitam, existem seres de 90 centímetros, seres de 2, 3 metros de altura, o comportamento deles também, o interesse. Existem seres amistosos, existem seres indiferentes a nós, existem seres agressivos. Então, toda essa temática que envolve a ufologia nos demonstra a possibilidade de várias civilizações estarem nos visitando. Algumas de forma
mais limitada, outras de uma forma um pouco mais direta. Agora, você poderia me perguntar, né, por que eles não descem aqui, não estabelecem um contato? Eu acho que aí é uma coisa que ainda não compete nós, ufólogos, respondermos, talvez a ciência, alguns outros segmentos, porque aquilo que nós falamos, uma manifestação dessa causaria um grande choque à humanidade. Eu devo lembrar a famosa história de Orson Welles, numa narrativa radiofônica, dizendo que os marcianos estavam invadindo a Terra. Houve pânico na época, suicídios, demonstrando o despreparo da humanidade para esse contato. Talvez com o nosso preparo, com a nossa evolução e experiências futuras, a gente possa receber frente a frente esses seres e descobrirmos um pouco mais de outras civilizações. Rafael, aqui no Paraná, eu me lembro de ter, em algum momento da nossa história, havido registro de aparições de luzes estranhas, principalmente na região da Serra do Mar. Isso ainda continua acontecendo? Continua. Com o advento da internet, a gente hoje recebe informações de aparições a todo momento no mundo todo. O Paraná, dentro de um contexto nacional, nós somos pesquisadores de 3 décadas já, iniciamos nos anos 80, nós pudemos testemunhar que o Paraná sempre foi um cenário rico em termos de ufologia. Aparições aqui mesmo na capital, nós tivemos vários acontecimentos, inclusive causando blackouts na cidade. Eu lembro dos anos 80 que parte da cidade de Curitiba ficou às escuras, a população começou a testemunhar a aparição de objetos. Em Laranjeiras do Sul, houve um acontecimento que foi até matéria do programa Fantástico da Rede Globo. Um para-raio foi derretido pela interferência de um objeto, a cidade ficou no escuro. E você citou bem, a Serra do Mar é um palco assim, de grandes observações. Eu recomendo que as pessoas que desejem fazer vigílias, é uma região propícia, porque não tem muita iluminação, com certeza vão estar observando objetos não identificados, assim como já foram feitas fotografias importantes desses objetos na região da Serra do Mar. E o interesse nestas regiões é aquele mesmo que você disse, nossa biodiversidade, nossa riqueza natural, é isso? Olha, não existe uma regra para dizer por que esses objetos aparecem mais aqui ou lá. Se você me perguntar se os UFOs aparecem em Bangladesh, eu vou dizer que não. Mas por quê? Porque não existem registros, não existem pesquisadores, não existe coleta de informações. Então, o interesse assim, específico deles, eu posso, assim, pela experiência que eu tenho, na humanidade. Né? Claro, na biodiversidade também, mas não especificamente num ponto ou no outro. Há aparições de UFOs até no Triângulo das Bermudas, como já foram registrados, né? Em cima do mar. Há livros publicados recentemente por militares americanos demonstrando que há uma vigília constante de aparições de objetos em cima de usinas nucleares e de onde há instalações militares, como se estivessem vigiando esses centros. Há um interesse bem globalizado, assim como há também interesse no ser humano. Aí entra o fator das abduções. São pessoas que estão sendo levadas a bordo dos objetos, submetidas a exames, a implantes, a inseminação artificial, a contatos genéticos. A complexidade é muito grande. Mas no caso desses que são agressivos, nós temos condição de fazer frente a eles? Eu acredito que não. Há também a agressão humana a seres extraterrestres. Existem registros, são raros, tem casos clássicos em que houve seres que foram abatidos a tiros e foram recolhidos pelos outros seres que estavam próximos a esse, existem dentro da ufologia, mas é muito mais comum a agressividade por parte deles para conosco. Não que seja um volume muito grande, mas é mais comum. A Operação Prato que eu citei, envolveu, uma certa forma, uma agressão, porque houveram casos fatais. E quando você percebe que há choques entre aviões, isso tem muitos registros com esses objetos, ocasionando a queda desses aviões, subtende-se que eles estão invadindo o nosso espaço aéreo. Tem esse livro aqui, né, que eu trouxe para vocês, né, que é o... Não sei se a câmera pode mostrar, que é Ufologia Aeronáutica. Aí mostra o depoimento de um piloto da Força Aérea do Chile que pesquisou vários casos e onde ele demonstra o perigo que é a presença desses objetos nos espaços aéreos, principalmente bem próximos aos aeroportos, tanto de civis como militares. Tem mais de 30 casos mencionados, casos brasileiros, que demonstram uma preocupação de um governo, numa Força Aérea, que é do Chile,
com a presença desses objetos próximos a esses aeroportos, a voos civis e militares. Bom, conversei aqui com o Rafael. Aliás, trouxe um amplo material aqui, não só o livro, mas trouxe também alguns CDs com fóruns de ufologia. Tem aqui também um outro vídeo com fotos e filmes. Aliás, hoje, como você disse, a internet oferece um vasto material. Quem quiser procurar qualquer coisa na internet, acha fácil, né? Acha fácil, mas eu deixo um alerta. É muito preocupante o número de fraudes que existem, de montagens, de fantasias. Recentemente, falando rapidamente, a gente foi muito procurado pela mídia referente a sons que estavam sendo ouvidos em determinadas cidades. Sons que vinham do nada, que eram captados, inclusive foram destacadas 10 cidades, uma na Rússia, outra na Inglaterra, na Espanha, e Curitiba estava nesse cenário. Mas eram todas montagens, um desses sons era retirado do filme A Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, né? E a gente teve que fazer todo um trabalho dizendo que era tudo uma montagem, era uma fantasia, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com imagens que aparecem, com fotografias que aparecem, ou até com depoimentos. Eu estou cansado de receber fotografias de ETs, né, que a gente logo em seguida demonstra que não são verdadeiras, né? Mas é uma fonte de pesquisa, sem dúvida nenhuma. Rafael Cury, ufólogo e diretor do Instituto Galileu Galilei, participando do programa aqui com a gente. Rafael, obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.